Olá, meus amores! Vamos iniciar agora o nosso conteúdo de História, semana 10. Vamos lá, página 72. Primeiros contatos com os indígenas. Os portugueses que chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil fizeram algumas impressões sobre o que encontraram aqui. Leia um trecho da carta que Caminha escreveu ao rei de Portugal, descrevendo a nova terra e os povos que habitavam aqui. Pero Vaz de Caminha era o escrivão da frota, era o escrivão daquele grupo que chegou ao Brasil. E ele tinha que mandar informações para Portugal a respeito do que estava acontecendo. Quando ele chegou aqui, ele teve impressões sobre os índios e ele descreveu isso na carta. Olha o que ele escreveu. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes. Isso quer dizer que ele achava que eles eram bonitos, tá? Eles tinham rostos bonitos e nariz bonito, nariz bem feito. Vamos continuar. Ah lá, tá vendo? Bem feito. Quer dizer que era bonito. Andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem ao mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo, furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Preste atenção. O que ele quis dizer com isso? Ele disse que eles não tinham vergonha de andarem nus. Por exemplo, quando você tira a fraldinha de uma criança de 1 aninho, 2 anos, ela nem se importa. Se você deixar, ela sai correndo pelo quintal, porque ela não acha que está acontecendo nada de estranho. E, na verdade, não está. Os índios também pensavam assim. Para eles, andar nu era uma coisa normal. Então, eles não ficaram com vergonha, não ficaram intimidados, nada disso. Eles continuaram do mesmo jeitinho, sem nenhum problema. E ele disse aqui que eles andavam com os beiços de baixo furado e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Olha aqui, ó. Olha a imagem, tá vendo? Eles usavam adereços no nariz, adereço na boca, e os portugueses que aqui chegaram acharam isso diferente, né? Eles não estavam acostumados com esses ossos fincados nas pessoas como se fosse um piercing. Eles usavam também uma argola. Já vai mostrar para vocês como era engraçado, até engraçado, porque a boca ficava muito deformada, mas era uma característica de alguns índios. Quer ver? Vamos ver. Olha, tá vendo? Essas argolas para enfeitar a boca, para eles isso era bonito. Olha aqui outro. Essas descrições, que eram diferentes, foram relatadas por Pero Vaz de Caminha para Portugal. Entendeu? Ele contou tudo isso para os portugueses que ficaram lá, para o rei, né? O primeiro contato foi de muita estranheza, tanto para os portugueses como para os indígenas. Claro, tanto os portugueses acharam estranho, como os índios também acharam, né? Quando chegou aquele pessoal vestido, aquele pessoal de roupa, com características diferentes da deles, com costumes diferentes, eles também estranharam. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. No início, esse contato foi amigável. No início, tudo correu bem. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, praticaram um tipo de comércio chamado de escambo, que era a troca de bugigangas. Olha só, os índios, eles nunca tinham visto espelhos. Aí o que os portugueses fizeram? Eu te dou um pedacinho desse espelho e você me dá o pau-brasil. Entendeu como é que é? Obviamente sem a presença de dinheiro, ou seja, era a troca de mercadorias. Só que era uma troca de mercadoria injusta, porque eles só davam bugigangas, espelho, pente, faca, machado,
e em troca levavam o pau-brasil, que era uma mercadoria que ia ser vendida, que ia conseguir dinheiro com esse pau-brasil, entendeu? Os primeiros contatos se deram no litoral e só aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos europeus. Só com o tempo que eles conseguiram entrar no interior da floresta, por exemplo, entendeu? Os portugueses, quando chegaram ao litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas e não pensaram duas vezes antes de matar os nativos. Foi um verdadeiro extermínio que se deu pelas armas e pelo contágio de doenças trazidas pelos brancos, cuja cura era desconhecida pelos indígenas. O que aconteceu? Foi um verdadeiro extermínio porque ou eles matavam os índios para conseguir o que eles queriam, ou através das doenças que eles trouxeram para o Brasil. Eles trouxeram diferentes doenças que para o índio não tinha como se curar, porque eles não conheciam aquelas doenças, eles não conheciam os remédios que iam usar. Então, muitos índios morreram depois que os europeus trouxeram toda essa contaminação para cá. Ó, aqui a gravura mostra exatamente isso, ó, uma pessoa doente e eles tentando com as crenças deles curar essa pessoa, mas algumas doenças usa remédio. Mesmo naquela época tinham que usar alguns remédios e os índios não conheciam esses remédios. Então houve um extermínio, muitos índios morreram devido às doenças que chegaram ao Brasil trazidas pelos europeus. Hoje, doenças hoje banais, que hoje são banais, como gripe, sarampo e coqueluche, e outras mais graves, como tuberculose e varíola, vitimaram muitas vezes tribos inteiras, pois os indígenas não tinham imunidade natural a esses males. Eles nunca haviam tido contato com essas doenças. Então, muitos morreram. Tribos inteiras morreram. As doenças eram contagiosas, passavam de um para o outro, e aí muitas tribos acabaram. Esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, resultando no pequeno número de índios, né, que temos hoje. O número de índios que temos hoje é muito pequeno em relação ao que tínhamos antes, na época do descobrimento. Mas eles, com o descobrimento, muitos morreram. A relação com o meio. A relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era muito forte. Em tudo que os indígenas faziam, utilizavam coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitam muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sobrevivência. O índio não mata um animal por matar. O índio mata apenas para se alimentar. O índio não corta uma árvore legal, cortei essa árvore. Não, ele corta se for para plantar. O índio não retira nada da natureza se não for para o seu consumo, tá certo? Eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Aqui não tinha nem cavalo, nem boi e nem galinha. Esses animais chegaram com os europeus. O índio se assustava quando via a galinha, porque ele nunca tinha visto aquele animal. Como a base da economia indígena era a colheita, a caça e a pesca, a agricultura do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, da batata doce e principalmente da mandioca era praticada somente por algumas tribos, de forma bastante primitiva. Isso quer dizer que não eram todas as tribos, eram algumas que faziam esse tipo de agricultura. O modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara, nós já vimos isso, né?
Eles arrancavam as árvores e queimavam o mato para plantar. Como as queimadas desgastam a terra, as tribos tinham de estar sempre se mudando. Eles eram nômades. A tia já falou isso com vocês. Eles se mudavam sempre que o local não oferecia mais... meios de sobrevivência. Estava gasto. Já gastou muito essa parte daqui, a queimada já destruiu, não tem mais tantos animais, aí eles trocavam de lugar. Além disso, construíam canoas, arcos, flechas e ocas, usando materiais encontrados na natureza. Suas principais armas eram o arco, a flecha e o tacape. As sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, especialmente com a palha. Faziam muitas coisas com ela: cestos, esteiras, redes e outros objetos. Tudo usando o material da natureza. Já potes e panelas, em geral, eram feitos com cerâmica, destacando-se a cerâmica marajoara. Os utensílios eram confeccionados com pedra polida, usando facas, machado, tá? Eles usavam a pedra polida para fazer isso, faca, machado. As penas e peles dos animais caçados serviam para fazer as roupas ou os enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum era muito usado para fazer pinturas no corpo. Isso aqui é o urucum. Eles usavam para pintar o corpo. Retirava tudo da natureza, então até a tinta era retirada da natureza, dos vegetais. Agora, observando as páginas que nós lemos, que nós trabalhamos, vocês vão realizar os exercícios das páginas 75 e 76, ok? Fiquem na paz.